dia, meu nome é Regina, eu sou aluna da pós-graduação em Informática na Educação e gostaria de saber um pouquinho sobre a sua vida. Você pode se apresentar para a gente? Meu nome é José Geraldo Giovanni, sou casado, tenho uma filha de 10 anos, sou funcionário público municipal há 32 anos, concursado na função de escriturário e presido a Associação dos Deficientes de Linhares e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Linhares. Ok, José, qual a sua deficiência? A minha deficiência é poliomielite na perna direita. Quando eu tinha 11 meses, que me deu poliomielite. E, assim, o que me chama a atenção é que no ano que me deu poliomielite foi no ano em que foi descoberta a vacina de polio no Brasil. Interessante. Não havia uma conscientização, uma campanha ainda, né, de vacinação, então teve essa coincidência. Ok. José, até que nível você estudou? Eu concluí o ensino médio. Eu comecei a estudar em 1970, quando eu tinha 9 anos de idade. Naquela época, as escolas aceitavam os alunos a partir dos 6 anos de idade. Mas eu entrei atrasado na escola devido à minha deficiência. Eu tinha dificuldades de andar e caía bastante. Então, assim, houve esse atraso e entrei aos 9 anos. Não tinha alfabetização naquela época e eu acompanhei normal, do desenvolvimento escolar, tranquilo, sem problema. E terminei o ensino médio, fiz o técnico de contabilidade da época e não fiz uma faculdade porque eu enjoei de banco de escola, não quis mais. E se você me perguntar se eu me arrependo de não ter feito uma faculdade, eu te digo que não, porque o que eu aprendi e o que o mundo me ensinou, eu, assim, me sinto satisfeito pelo que eu sei, pelo que eu faço, pelo que eu ajudo as pessoas, tudo isso daí. Você trabalha, José? Trabalho. Qual a sua função hoje? Como funcionário público, eu sou escriturário. E aqui na associação eu presido a entidade e cuido da parte administrativa, administro a instituição. Desde quando você trabalha aqui na ADFIL? Veja bem, em 1982, eu fui convidado por um grupo de pessoas em Vitória para que nós organizássemos o movimento das pessoas com deficiência do Estado do Espírito Santo. E daí eu sempre venho prestando serviço de forma voluntária para as pessoas com deficiência. Aí nós criamos a instituição, em 1998 criamos a ADFIL, e desde 1998 eu tenho ficado bem à disposição da instituição para cuidar dos assuntos administrativos pertinentes à pessoa com deficiência. Você pode descrever resumidamente o seu percurso de escolarização, identificando para a gente alguns pontos positivos e os maiores obstáculos que você teve durante o seu percurso escolar? Olha, eu te diria que eu só vou colocar pontos positivos, né? Porque procurei sempre corresponder como aluno, sempre procurei aprender. Os problemas que tinham na época não chamavam atenção, questão de problemas arquitetônicos, né? Tinha problemas de escada nas escolas onde eu estudei. Cheguei a estudar em andar superior, tinha de subir escada, mas naquela época não chamava muito atenção, né? Essa questão. Me relacionava bem com os colegas, então eu só tenho a dizer assim, com os fatores positivos, né? O meu desenvolvimento escolar, gostava de estudar. Aí você não viu assim, nenhum obstáculo, não, assim, durante a sua formação acadêmica? Não, eu não coloco, graças a Deus, nenhum obstáculo. O obstáculo é que eu não era um aluno 10 de matemática. Isso aí, né? Então tá.
Você acredita que a sua trajetória escolar tenha sido adequada às suas necessidades? É porque naquela época, né, durante todo esse período, eu sempre procurei estudar, eu não me preocupava se a minha deficiência trazia algum obstáculo para mim poder aprender ou não, né? Então, assim, foi adequada, sem problema, né? O crescimento cultural, intelectual, a deficiência arquitetônica. As questões arquitetônicas, né, não chamavam atenção na época, né? E isso passou a ser mais cobrado a partir dos anos 90 para cá. Então a gente enfrentava toda essa situação com naturalidade, sem problemas. Até porque também eu era bem travesso na escola, então a gente não observava esses obstáculos, né? Nunca tive problema de preconceito, de discriminação. Eu diria que nos dias de hoje nós enfrentamos muito mais problemas de preconceito e discriminação do que há alguns anos atrás. O que você acha que poderia ser diferente hoje? O que poderia ser diferente hoje? Olha, na parte arquitetônica, né, melhorar a acessibilidade, porque aumentou muito o número de pessoas com deficiências, os seus graus de dificuldade, as famílias simples, humildes, que também sobrevivem com dificuldade. E, assim, o ensino, ele é para todos. E depende da capacidade de cada um. Dependendo do tipo de deficiência, você não tem obstáculo para poder aprender, né? Então, eu acho que mudar o conceito da sociedade quanto a respeito das pessoas com deficiência, de valorização, enfim, toda essa situação aí. A Visibrid está mudando isso daí, né? Como você relaciona o seu processo de escolarização com as oportunidades profissionais e laborais? Olha, isso tudo me ajudou, né? Isso tudo me ajudou. E principalmente quando eu fiz o ensino médio, né? E que tinha aula de direito, eu adorava aula de direito. E aquele conhecimento que eu tive, né? E assim, me fez me despertar muito mais ainda a vontade de trabalhar e de interpretar as leis, de ajudar as pessoas, de mostrar o que é certo, o que é errado. Então isso, assim, ajudou bastante. Então você considera a educação um ponto bem importante para a formação do cidadão? Ah, com certeza, entendeu? Porque a partir do momento que você estuda, você descobre uma série de fatores que só vêm acrescentar valores na sua vida profissional. Ok. Você tem mais alguma coisa a declarar, José Geraldo? Gostaria de colocar algum ponto que você acha importante com a pessoa da deficiência, né, nos dias de hoje, quanto à educação? Veja bem, que o poder público, né, ele possa investir melhor na educação em um todo e que tenha sempre também a preocupação de deixar o espaço para as pessoas com deficiência, que foi o que nós falamos anteriormente. Aumentou muito o número de pessoas com deficiência, cada um com o seu grau de dificuldade, e não só as escolas, mas toda a cidade ela precisa de ser acessível para poder proporcionar a ida e vinda dessas crianças, desses alunos para as escolas. E que os professores eles possam entender essas situações, porque deficiência ela não escolhe cor, não escolhe religião, não escolhe pessoas nem condições financeiras. E pode acontecer na vida de qualquer um. Então que as pessoas, os educadores possam entender, respeitar o grau de dificuldade de cada um e que cada um está ali para poder buscar o seu conhecimento. Ok, José Geraldo, muito obrigada pela sua entrevista. Nós, alunos da pós, estamos muito gratos pela sua participação.
Eu que agradeço e que nós estamos sempre de portas abertas para poder atender vocês.